A igreja presbiteriana tem como característica o fato de ser governada por presbíteros. E a partir do ensino das Escrituras, nós aprendemos não só a importância de termos essa pluralidade de liderança, mas que o papel dos presbíteros é também pastorear o rebanho de Deus. E o pastoreio do rebanho de Deus é feito por meio da sua palavra. É nesse sentido que nós nos alegramos, porque Deus nos tem abençoado com uma grande variedade de dons nos presbíteros que Deus nos concedeu. Nós vamos ouvir hoje o presbítero Eduardo Goya, alguém que foi abençoado por Deus com uma capacidade de extrair das Escrituras um ensino profundo e ainda assim didático. Um homem piedoso e temente a Deus, que nos ensina a partir da vida que ele mesmo vive em família e no testemunho que ele nos tem dado aqui na igreja. Que Deus te abençoe por meio dessa mensagem. Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos da Igreja Presbiteriana do Bom Sucesso, aos irmãos de outras igrejas que acompanham essa gravação. É um prazer imenso poder compartilhar com os irmãos das misericórdias do Senhor, de sua bondade e de sua esperança nesses dias tão duvidosos, dias que nos trazem incerteza e dias que podem até amedrontar o crente. Mas uma coisa é certa, eu sei que na palavra de Deus e com os nossos corações derramados perante o Senhor, nós podemos encontrar resposta para todo esse caos que assola a nossa nação e assola o mundo inteiro. Para isso, eu gostaria de convidar os irmãos que juntos leiamos o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, dos versículos 25 até o 34, uma história muito conhecida para você que manuseia a Bíblia, tem o hábito de ler a Bíblia, ou se você não tem o costume, vai poder ler agora juntamente conosco. E se você também começou a sua caminhada na fé há pouco tempo, é uma oportunidade de juntos aprendermos o que Deus tem para nos dizer através desse texto. O texto diz assim, Marcos 5, capítulo 5, versículos 25 a 34. O título é A Cura de uma Mulher Enferma. O texto começa com o final do versículo 24 e fala assim, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem lhe tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa narrativa trata de um período em que Jesus havia pregado em uma cidade chamada Gadar ou Gerasa, capítulo anterior. E lá ele operava uma expulsão de espíritos malignos que atormentavam um jovem. E a história os irmãos podem ler. Depois fala que os demônios presentes nesse jovem pediram para que fossem apossar alguns porcos e esses porcos se precipitaram no mar. No final das contas, a população, talvez os comerciantes da cidade, pediram para Jesus, olha, não fica aqui, vai embora, nós não queremos você aqui. Então Jesus foi para Decápolis. Ele se dirige junto com os discípulos para Decápolis, que seria uma região metropolitana
de pequenas cidades, 10 cidades, né? O nome Decápolis nos mostra isso, no sentido do litoral do Mar da Galileia, da costa da Galileia. Então ele decide ir e voltar e fazer um novo percurso de sua peregrinação. Então, nesse caminho, nós vamos ver também nos versículos anteriores, o líder da sinagoga, o Jairo, tinha sua filha enferma, interceptou Jesus no caminho. Ele para Jesus no caminho, porque cria em Jesus, já ouviram falar de Jesus, e falou: mestre, vamos lá em casa, ore para minha filha, estenda as mãos, cure a minha filha. No meio desse diálogo, começa a história dessa mulher. Uma mulher inominada, desconhecida. Interessante é que no Evangelho de Marcos, que é tão objetivo, sucinto, né? Ele traça a sua descrição sempre de um modo muito prático. Ele utilizou-se 10 versículos para tratar dessa história. Os outros evangelistas, Mateus e Lucas, um falou em 3 versículos e Lucas um pouco mais, em 6 versículos. Mas Marcos, então, ele descreve essa história que se aplica muito aos dias que nós temos vivido. A religião judaica, né, a lei que Moisés recebeu de Deus, ela tinha regras de higiene e de alimentação muito severas, muito rígidas, talvez como a que nós temos vivido nos dias de hoje. Algumas pessoas perguntam, né, por que será que Deus estabeleceu essas regras? Existem discussões, alguns rabinos que dizem, estudiosos, né, da religião judaica, que dizem que é porque a vida no deserto demandava isso. As pessoas precisavam ter os seus corpos higienizados e uma alimentação para sobreviver a isso. Veio outro estudioso da lei de Moisés, do povo judeu, e fala: não, é Deus, falou porque Ele é Deus e Ele que escolhe as regras que devemos viver. Mas na verdade isso aponta para uma questão muito simples. Deus separou para si um povo santo, e as regras que vamos ver logo a seguir, elas dizem que a contaminação, as impurezas materiais, fisiológicas que nós temos, elas seriam uma sombra daquilo que Cristo faria pelas nossas vidas. Essa vida santa que Deus nos chama para viver em Jesus, uma vida espiritualmente reta, invariável, porque a santidade de Deus, ela não possui nenhum tipo de negociação, estava presente nessas figuras passadas. E a situação dessa mulher era basicamente essa. Levíticos 15 fala que tanto o homem quanto a mulher seriam impuros quando eles expelissem determinados líquidos do corpo, fluidos. Não vou entrar na parte dos homens, mas para as mulheres, qualquer fluxo de sangue tornaria a mulher impura. Vejamos, é da natureza das mulheres o período menstrual. Essa jovem, eu não sei se a sua anormalidade, se sua disfunção de sangue, que o texto nos relata, era uma questão menstrual. Vamos supor que ela começou aos 13 ou 14 anos com esse problema. O fato é que ela viveu 12 anos até encontrar a sua solução. Também nós observamos que a lei prescrevia um modo de purificação. Depois do término do fluxo, 7 dias eram contados, depois a mulher se apresentava perante o sacerdote e oferecia 2 pombinhos, um pelo perdão do pecado e outro em louvor a Deus, um holocausto. Dessa maneira, a pessoa se tornava purificada. E a gente tende a se compadecer dessa mulher, mas a história dela não é diferente de nenhuma das histórias de todo ser humano. Como nós vivemos dias de medo e perigo pela contaminação desse vírus que assola a nossa nação, que assola o mundo, uma coisa é certa, meus irmãos, nós somos contaminados pelo pecado de Adão. A desobediência trouxe todo tipo de mazela para as nossas vidas, doenças, o pecado mesmo em si, as nossas atitudes más, aquilo que fazemos contra os homens, principalmente os nossos delitos e ofensas perante Deus. Então sim, essa mulher era uma pecadora, padecia e era uma pecadora.
Mas, não obstante isso, ela começou a ter esperança em seu coração. Uma mulher que foi tirada do relacionamento, ela foi fadada ao isolamento social, ela ouviu falar de Jesus e de sua fama. E da mesma maneira que hoje nós somos privados de tocar nas pessoas, de ir em determinados lugares, de observar várias regras de higiene, essa mulher vivia todos os dias assim. A mulher, quando tinha seu fluxo de sangue, ela era considerada impura, ela não podia tocar em ninguém, que essa pessoa era considerada impura. Se ela sentasse em um lugar, se ela tocasse alguma coisa e outra pessoa também tocasse, essa pessoa era considerada impura. E isso repetido porque Deus, em Cristo, nos revelaria que a santidade, que é espiritual, só poderia ser dada por esse Jesus que curou essa mulher. O próprio Jesus, no ventre de Maria, pouco antes de Maria conceber ao nosso Senhor, buscando hospedaria em Belém, nenhuma dos hotéis queria hospedar a família de José, de Maria e Jesus no ventre. Justamente por isso, porque o sangue contaminaria e talvez estaria um prejuízo econômico para esses hotéis. O fato é que o nosso Senhor nasceu em uma estrebaria. Aprove o Senhor o plano do nosso Deus que ele nascesse em estrebaria, mas Jesus passou por isso no ventre de Maria, esse isolamento social. Mas também é pelo sangue, que é vida, que Jesus, ao derramar seu sangue, restaurou essa vida para nós, para todos aqueles que creem pela fé e pela graça, reconhecem e seguem a Cristo e decidem viver essa vida com Jesus através da palavra de Deus. Agora, essa situação que estamos observando aqui, essa mulher, durante 12 anos, que coisa terrível, meus irmãos. Como é que uma pessoa que tem um fluxo irregular de sangue, talvez ela completasse o dia do estancamento de sua hemorragia, mas não dava o tempo dos 7 dias para ela se purificar perante o tempo, começava de novo, ia e voltava, e ela então abriu mão de sonhos. Essa mulher não se casou, afinal de contas, que homem ia querer casar com uma mulher que estava constantemente impura? O dinheiro talvez reservado para o seu casamento foi gasto com médicos. O texto nos diz que ela gastou com muitos médicos, só que nenhum resolveu o seu problema. Também ela foi cerceada, separada de qualquer relacionamento. Meus irmãos, isso é uma coisa terrível. É difícil imaginar, nós que vivemos numa sociedade tão grande, tão diferente de Israel naqueles dias, um Brasil, um país continental, as cidades, as famílias muito próximas, os amigos, os relacionamentos. Imagine essa mulher. Isso é um pouco do que a gente tem vivido hoje. Isso foi trazido às nossas vidas por uma doença que causa isolamento social. Ela pode contaminar, pode matar. E sabemos que, seja qual for o desfecho, é para a glória de Deus. Deus nos ensina a aprender com os nossos erros, e se trouxer juízo para o mundo, a igreja deve reconhecer e mesmo assim adorá-lo. Mas o mais importante é que essa mulher crie em Deus. Mesmo sobre duras regras rígidas, diretrizes de higiene que privaram a sua vida, ela crê em Deus. Ela poderia simplesmente negar a sua fé. Não quero mais pertencer ao povo de Israel. Não me serve. Isso acaba com a minha vida. Não, ela não pensava nisso, meus irmãos. Essa mulher, ela foi educada com os salmos, com os profetas, com a lei de Deus, a lei perfeita de Deus. E através disso nasceu em seu coração uma certeza que um profeta caminhava entre o povo, após 500 anos de silêncio. O Evangelho de Marcos começa falando sobre João Batista e Jesus. E essas notícias certamente corriam da nação, corriam entre a nação, de 2 profetas que pregavam o reino de Deus e faziam curas, milagres, expeliam demônios, davam palavras de conforto para o povo, se assentavam com os pobres, também se assentavam com os ricos, mas eram novamente profetas levantados por Deus. E a providência divina então vai agir na vida dessa mulher.
Eu convido os irmãos para que juntos nós identifiquemos o ciclo de ação de Deus através do Evangelho, de como o milagre operou na vida dessa mulher e trouxe a restauração. E hoje, nesses dias, ainda que não doentes, o nosso espírito precisa da fé que foi plantada nessa mulher, para que vivamos na certeza de que o Senhor pode mudar a nossa sorte e que toda a nossa vida está nos cuidados de Deus, Deus o nosso Pai. Ela conhecia a lei do Senhor e talvez ardeu no seu coração: o nosso Messias chegou, o profeta está entre nós. A primeira parte é o Evangelho. O Evangelho contido na lei. Como eu disse anteriormente, os profetas maiores, menores, os salmos, os livros de sabedoria, toda a história de Israel apontava para Jesus, apontava para Cristo. E ela conhecia o Evangelho, porque este era o Evangelho ainda não revelado. A palavra de Deus, então, na vida do crente, ela é o passo inicial de transformação. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, através do Evangelho que estava contido na lei, ela começou então a receber a segunda parte, que é a regeneração. O Espírito Santo, o Espírito de vida, ele incendiou o coração dessa mulher. Então lhe nasceu fé. A fé então presente em seu coração, ela pensou, passou para o próximo passo: Evangelho, regeneração do Espírito Santo e a fé somada à ação. Deus tem um plano para cada um de nós, mas isso não exclui das nossas responsabilidades. O que devemos fazer buscando sempre obedecer ao nosso Deus. E também isso demanda ação. Ela se movimentou, ela não ficou parada no lugar, sofrendo, achando que tudo tinha acabado, desistindo de tudo. O que ela faz então? Ela orou em seu pensamento, talvez repetiu essas palavras em voz audível e disse: se eu apenas tocar nas vestes do profeta, eu serei curada. Meus irmãos, que me desculpem aos fãs de quadrinhos e de filmes que gostam da Mulher Maravilha, da Capitã Marvel, mas essa mulher, ela teve muito mais força do que qualquer uma dessas heroínas criadas pelo mundo. Essa mulher, ela teve fé através do Evangelho, da ação do Espírito Santo. Ela então orou, e é outro meio de graça na vida do crente. Vemos aqui nesse texto os meios de graça: o Evangelho, a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo e a reação humana. Então ela creu no milagre, e a gente pode pensar o seguinte: ela não tinha nada a perder, já gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Para ela tanto faz. Não, meus irmãos, essa mulher tinha tudo a perder. Imagine só o seu corpo debilitado pela frequente perda de sangue, seu corpo enfraquecido, talvez não conseguia dar 7, 8 passos sem precisar sentar, o corpo fraco, fragilizado, uma mulher que era conhecida na comunidade por ser uma mulher impura, constantemente, corriqueiramente impura, que não se purificava, ou de difícil purificação segundo o ritual da lei. Essa mulher fraca, podendo ser esmagada pela multidão, pisoteada. O texto nos diz que grande multidão cercava Jesus, talvez empurrado de cá, empurrado dali, a ponto de cair, a ponto de acontecer qualquer coisa. Não foram pelos discípulos que o cercavam e o ajudassem nessa situação. Essa mulher fraca, podendo ser maltratada e ali espremida por aquela multidão. E ainda, se alguém reconhecesse essa mulher, é o efeito contaminação. Ela estaria contaminando cada pessoa com quem ela encostasse, cada pessoa que ela tocasse, esbarrasse, estaria contaminada. E pelo legalismo dos judeus naquela época, porque não, ela seria até executada sumariamente, uma impura, tornando outras pessoas impuras. Ela tinha tudo a perder, meus irmãos. Talvez aos olhos humanos ela não tinha nada a ganhar, mas a fé, a ação do Evangelho, do Espírito Santo e agora a sua atitude, a sua oração, ela chega então e toca na veste de Jesus. E é imediato, é uma cura imediata. Eu fico pensando, eu tento imaginar como é que ela sentiu o seu corpo de repente parar e ser diferente daqueles 12 anos que ela sofreu.
e sentir novamente fortalecida, sentir um fôlego, sentir um novo ânimo. Ela ficou extasiada. E Jesus então para. E com a multidão seguia, ele parou e ele perguntou: quem me tocou? E ele soube que de si mesmo saíra a virtude, saíra o poder. Ele pergunta para os discípulos: quem me tocou? E olhava ao redor procurando para achar quem que tinha tocado. Os discípulos até ironizam: mestre, a gente está no meio dessa multidão, quem te tocou? É alguma brincadeira? O senhor está brincando? Não, ele não estava brincando. E Jesus sabia quem tinha tocado. Jesus é o Deus onisciente. Mesmo na forma humana, ele era um profeta e saberia quem tinha lhe tocado. Mas agora entra outra etapa, que toda a glória, toda a ação de Deus para o homem volta para Deus para glorificar. Era necessário que Deus fosse glorificado por esse milagre. O primeiro passo do Evangelho, da regeneração, da fé e da ação, do milagre, agora Jesus quer saber quem me tocou. E ele insistiu em saber de onde tinha vindo essa fé ativa que veio de encontro ao poder de Deus na vida de Jesus, o Deus Filho. Ele reclama para si um milagre. Essa mulher não teve mais o que fazer. Talvez por alguns instantes ela tentou segurar em si, e o texto nos diz que ela estava amedrontada, atemorizada, talvez nem sabia o que responder. Ela vai e se entrega: olha, mestre, profeta, Senhor, eu te toquei. E o texto já pula para o versículo 34, Jesus a despedindo, mas é possível pensar que não foi um encontro de apenas 30 segundos, 45 segundos. Jesus deve ter conversado com essa mulher. E isso é o milagre que todos nós esperamos hoje. O milagre do relacionamento. O relacionamento foi devolvido àquela mulher. Ela tinha sido afastada da família, da sociedade, abrido mão dos seus sonhos e perdido 12 anos. Mas agora Jesus, como um Deus de relacionamento, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, ele conversa com essa mulher. E no final, para concluir, ele traz o que é verdadeiramente importante: a salvação. Por isso que a igreja não teme. Queremos permanecer vivos, mas nós não tememos a morte. Devemos cuidar da nossa saúde, da saúde da nossa família e das demais pessoas, mas nós não devemos temer a morte, porque Cristo, aquele que curou aquela mulher, aquele que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, pela sua graça e seu mérito nos trouxe salvação. Então, para nós, se partirmos, quando partirmos, exaltaremos Deus. Deus é glorificado também na nossa morte. Principal, essa mulher não queria o dinheiro de volta que foi gastado com os médicos. Ela não questionou o seu período de sofrimento. Ela apenas ganhou a salvação, e Jesus ainda lhes trouxe a paz, e deu a paz, dizendo: vai-te em paz, fica livre do teu mal. A obra do Senhor, que semelhantemente foi aplicada na vida dessa mulher, ela opera em nossas vidas através do Evangelho, da regeneração do Espírito Santo, de nossa fé somada com a ação. Então nós veremos o milagre, primeiramente da salvação, e depois da glória de Deus. A verdadeira paz é aquela que o Senhor nos traz. Nesses dias escuros, nós não conseguimos ver o futuro. Uns dizem que isso durará mais alguns meses, que atravessará o ano para 2021, mas uma coisa é certa: nós devemos pedir a Deus que em nosso coração exista uma fé genuína e uma firmeza na palavra do Senhor, como essa mulher teve. O apóstolo Paulo nos ensina um resumo, a equação dos dons espirituais, da ação de Deus na nossa vida, que é a fé, a esperança e o amor. Isso está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Permanecem a fé, a esperança e o amor, e ele conclui dizendo que o maior desses é o amor. Mas que eu convido aos irmãos que juntamente vivamos uma vida de fé, como teve essa mulher. E a sua esperança não morreu. E também o amor. Assim o amor de Deus se manifestará nas nossas vidas,
então poderemos continuar suportando e a nossa fé será fortalecida, estruturada e nós não vamos desfalecer no caminho. Tenhamos fé, esperança e amor no Senhor e que Deus nos abençoe com essa palavra. Eu oro a Deus e peço que então essa aplicação da palavra viva, santa, eficaz, inerrante, suficiente para as nossas vidas, multiplique para que possamos então descansar no Senhor, um Deus tão maravilhoso, que nos dá conforto, nos dá segurança e nos dá certeza que em breve poderemos, meus irmãos, estar novamente reunidos para glorificar e louvar o nosso Deus. Oremos. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite, através da tecnologia, das redes sociais, que muitas vezes são usadas para o mal indevidamente, agora compartilhar da graça, da bondade do Senhor e das tuas ricas bênçãos que não cessam em nossas vidas. Senhor, embora estejamos separados pela distância e por questões de saúde, nós ainda cremos que o nosso coração está unido ao Pai, porque é o Senhor que nos une. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação e Ele nos conecta, Senhor, como tua igreja. E, Senhor, também nós clamamos, arrependidos, porque talvez o nosso pecado trouxe essa separação, essa punição de podermos louvar o Senhor enquanto igreja, enquanto família. O Senhor constituiu para si um povo santo, que está sendo impedido de reunir-se pelo mal, Senhor, que o mundo pratica e que nós praticamos. Mas nós salvos, cremos em Jesus, que o Senhor perdoa os nossos pecados e nos dá a direção para que consertemos a nossa vida e recebamos a cura espiritual, principalmente. Senhor, que esses momentos passem e que aprendamos com a lição, todos nós. Os salvos aprendem a lição para a glória, e aqueles que aprenderem para o juízo, que também seja para a glória de Deus, ó Pai. Nós agradecemos pela vida de cada pessoa que assiste essa mensagem e que ela frutifique, que ela produza em nosso coração bênçãos, louvor e glória para Deus, e retorne a Ti, ó Pai, que é digno de receber toda a homenagem, todo o reconhecimento, e tributamos ao Senhor a nossa gratidão. A oração que nós fazemos, em nome santo do Senhor Jesus, aquele que nos traz cura e salvação, através da obra misericordiosa da cruz. Louvamos ao Senhor, Deus. Amém. No céu, na terra.
te contemplar, Senhor.